aí pessoal, eu sou o Thaleson, sejam bem-vindos ao canal Teotocares. Estou aqui hoje para falar um tema muito importante, um tema que está aí nas mídias sociais já há alguns dias, está no YouTube, no Instagram, Facebook, enfim, que é esse tema, vocês já viram pela legenda, que é esse assunto do Fábio Porchat com filhos. Quando falamos sobre filhos, ou sobre qualquer outro assunto, aliás, precisamos ter em mente que, como cristãos que nós somos, nós olhamos para o mundo com uma ótica, a ótica de Cristo, a ótica que a Bíblia diz que nós devemos fazer. Por exemplo, o que a Bíblia diz sobre trabalho. Então, a nossa ótica é falar de acordo com o que a Bíblia diz. Se você não tem uma ótica bíblica, se você não tem uma ótica da qual Deus fala sobre determinados assuntos, ok, você vai ter a sua ótica, a sua cosmovisão, o seu modo de ver o mundo. Beleza, não tem problema. Agora, quando nós olhamos essa síndrome do Fábio Porchat, que é olhar para o mundo com a sua própria ótica, nós vemos isso dentro da igreja, nós vemos isso no meio do povo de Deus, como assuntos como o aborto sendo discutido dentro da igreja, algo que nunca deveria ser mencionado ou conversado, no sentido não de debate, mas no sentido de que não poderia haver assimilação de uma doutrina como essa no seio da igreja. Não pode haver coisas desse tipo. A igreja sim tem que se unir combatendo esse mal, e não entre si, entre o povo de Deus, um lado A acreditando que deva fazer, o outro lado não. Mas o nosso assunto hoje não é falar sobre aborto, embora tenha um lado também que esteja ligado a isso. Mas é falar um pouco sobre a síndrome do Fábio Porchat. O que é isso? Fábio Porchat, se você não conhece ele, é um humorista, um cara muito talentoso, um cara que tem feito a sua fama, tem sido conhecido aqui no Brasil já há algum tempo, até mesmo por causa do Porta dos Fundos. Coisa que tem alguns vídeos lá que é complicado, alguns conteúdos que eles fazem lá que é difícil assimilar, mas é um humorista talentoso. Mas o Fábio tem um vídeo dele na internet, no GNT, onde ele bate papo com o Emicida, com outros homens, falando sobre essa questão de paternidade, sobre algumas coisas que estão ligadas à paternidade. E ali ele deixa o parecer dele que ele não concorda com, no caso dele, de forma particular dele ter filho. Ok, é uma posição particular de um homem que é ateu, de um homem que não tem a sua visão de mundo cristã. Ele não olha para o mundo com as óticas de Cristo, mas ele olha para o mundo com a sua própria ótica, a forma que ele acha que deve ser vivida, a forma que ele acha que deva fazer as coisas. Tá? Não tem problema. O ponto-chave aqui é que a forma como o Fábio Porchat ele leva a vida, que ele vê o mundo, é o meio e a forma onde muitos cristãos também têm feito a mesma coisa. Por exemplo, ele disse lá que os filhos atrapalham, os filhos são um inferno, os filhos são uma maldição. Mas o que Deus diz? O salmista vai dizer que os filhos são herança do Senhor, por exemplo. Olha só que coisa bela. Olhamos para isso, nós colocamos em xeque então o que Deus diz e o que Fábio Porchat ou o pensamento de muitas pessoas diz. O problema, meus irmãos, não é que o fato pelo que ele diz. Ele falou que não quer ter filhos. Ok, não tem problema. É um pensamento de um ateu sobre algo do mundo. Não tem problema. Agora, o cristão dizer, eu não quero ter filhos. Aí a gente entra aqui num debate. Qual debate? O cristão, ele tem que desejar, ele tem que ter filho? Primeiro que
pode acontecer o caso de algumas pessoas não conseguir ter filhos por causa de doença, por causa de alguma outra coisa que esteja relacionada ao físico. Ok, a gente entende isso, mas há a opção de adotar. Muitas crianças que estão necessitando de pais adotivos. Agora, quando a gente entra num debate no nosso coração, o problema entra no nosso coração, onde não, eu tenho a opção de ter filhos, mas eu não quero. É um pecado. É um pecado contra uma ordem que Deus diz. Então, primeiro, quando a gente entra num debate como esse, a gente precisa colocar em xeque um pressuposto. O que eu estou dizendo aqui é com um pressuposto bíblico, com um pressuposto da Bíblia. Você que está ouvindo, se você não acredita em Deus, se você não crê em Cristo, se você não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, é o manual de regra e fé da sua vida, então eu acredito que você nem deva entrar num debate como esse. Tá? O debate aqui é um debate bíblico, é um debate de como a gente interpreta a Bíblia, o que a Bíblia diz sobre esse assunto. E a Bíblia diz em Gênesis, uma ordem de Deus está no imperativo, sede fecundos. É uma ordem de Deus. Deus ordena para que sejamos fecundos, para que multiplique-se realmente. Agora pense comigo. Imagina se um país adota um pensamento como esse do Fábio. O Fábio acredita que os filhos são impedimentos, vão quebrar a liberdade. Nesse bate-papo que ele tem no canal, no YouTube, aliás, no GNT, onde ele conversa com alguns homens, ele diz que os filhos, ele tem medo pelo fato dos filhos crescerem e os filhos se tornarem babacas, se tornarem pessoas que vão fazer besteira na vida, como engravidar pessoas ou como se bater o carro alcoolizado, enfim, entre outros problemas que acontecem na adolescência e na juventude, com muitos jovens. Nós entendemos tudo isso, mas ele coloca isso como um pressuposto de, por causa dessas coisas, eu prefiro não ter filhos. Como se cada um de nós que crescesse, não crescesse com as tendências e não crescesse também com as influências e também a gente não errasse. Muitos de nós erramos a adolescência todinha, muitos de nós cresceram na igreja e se desviaram dos caminhos do Senhor, fizeram a juventude toda muita coisa errada, mas que retornaram para o caminho do Senhor. Todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a falhas. Então, quando nós pensamos que o nosso filho, lá com 13, 14, 15 anos, vai fazer muita besteira na vida, então nós estamos acreditando talvez que o filho já nasce com aquela idade. Já estamos excluindo a educação. Quando então o filho, ele cresce debaixo da tutela, debaixo de uma educação dos pais, os pais ensinando o que é certo, o que é errado, você deixa a responsabilidade nas mãos dos seus filhos. Então ele vai escolher o que é certo e o que é errado na adolescência, ele pode errar? Pode errar. Ele pode permanecer a vida dele toda no erro? Pode. Como também pode acontecer o oposto, ele te honrar, ele ser um amigo, ele ser o companheiro do pai ou uma companheira para a mãe. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós precisamos ter em mente que isso é uma ordem do Senhor. E imagina, meus irmãos, que um país adote esse pensamento do Fábio, onde todos não querem mais ter filhos. Eles não vão querer mais ter filhos, então a vida vai viver assim mesmo, dessa forma. Acabou a vida. Acabou. Um casal que tenha 40, 50, 60, 70 anos, esse casal morre. Então a gente vai ter uma degradação da raça humana. Muitos vão morrer e não vai ter criança para ter o futuro. Quando Deus fala sobre crescer e multiplicar, Ele está falando sobre gerações futuras. Ele está falando não apenas sobre um ato de procriar, mas Ele está dizendo sobre o mundo ser cheio de pessoas, onde vão povoar, onde irão cuidar do jardim de Deus, cuidar da criação de Deus. Essa é a visão bíblica daquilo que o Senhor nos diz.
o que Jesus nos ensina. Então, meus irmãos, antes de dizer, não tem problema o Fábio pensar dessa forma, porque é só o casal, é só o homem e a mulher que deve falar isso, né? Não é à toa que é só o pai e a mãe, então, que deva escolher ter filhos ou não. Não, nós não podemos olhar para a vida e dizer, sou eu que escolho a forma que eu devo viver. Sou eu que acho que é assim. Não, nós devemos olhar para a Bíblia e perguntar o que Deus diz sobre determinado assunto. Quando nós olhamos para a Bíblia e vemos isso, então conseguimos ter uma noção de como devemos, aliás, viver a vida. E não como o Fábio está dizendo. Essa síndrome é um pecado que está no seio da igreja, não só no seio da igreja, mas no mundo todo. O ser humano, ele acha que deve viver a sua vida como ele acha que deve ser vivido, ou frases como, o corpo é meu, as regras são minhas, eu falo o que eu quiser, não importa a opinião do próximo. É sempre olhando para si, é sempre olhando para o seu umbigo, para o seu ego, para o seu orgulho. Não importa a opinião dos outros, o que importa é a minha opinião. Isso é um pecado. Isso é aquilo que aconteceu no Jardim do Éden. Adão e Eva não obedeceram à palavra do Senhor, à ordem do Senhor, mas eles olharam para um desejo naquele momento, desejo de ser parecido com Deus. Somente Deus pode fazer tal coisa. Somente Deus. Ele é o Deus soberano. Quando eu falo, eu não quero ter filhos, essa pessoa podendo ter filhos, ela fala, eu não quero ter filhos, ela está fazendo um aborto em seu coração. Um aborto, como diz o pastor Jack, um aborto funcional. Um aborto onde a pessoa nem concebeu a criança, mas ela já abortou ela no seu coração. Ela já excluiu ela do seu coração. Ela já rompeu com a lei de Deus, ela já rompeu com a palavra de Deus. Em outras palavras, ela disse, olha, não me interessa aquilo que Deus diz. O que interessa é o que eu acho que deve ser. O que eu acho que deve acontecer de acordo com determinada situação. Então, cuidado, meus irmãos. Cuidado com essa síndrome. Essa síndrome do Fábio Porchat nada mais é do que uma síndrome de dependência e dependência de Deus. Dizer que nós podemos viver da forma que nós achamos que devemos viver e não como Deus diz que devemos viver. Quando falamos sobre cosmovisão, ou seja, os óculos que nós olhamos para o mundo, nós precisamos ter em mente que o óculos que nós olhamos para o mundo é os óculos da Bíblia, é os óculos de Deus, e não olhando com a nossa própria ótica. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja livre dessa síndrome que tem matado muitos cristãos e tem feito com que a igreja se torne cada vez mais mundana, aceitando as coisas mundanas, o sistema mundano. Os pecados têm se adentrado na igreja e a igreja simplesmente está aceitando. Que Deus abençoe a sua vida, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, compartilhe essa mensagem com muitas pessoas para que Deus abençoe o máximo de pessoas possíveis. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.